Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos e amigas. Este é mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Como nosso costume, às sextas-feiras, às 20 horas, temos um encontro de reflexão. Espero que tenham tido uma boa semana. O frio parece que está cedendo. Aqui em Curitiba está quente, então... Quase calor. Quase calor, então imagino que no resto do Brasil também esteja. Aqui está a mãozinha. Oi, gente. Eu e minha mãozinha. Eu não sou o Louro José, tá? Estamos juntos aqui para conversarmos a respeito de assuntos relevantes para a nossa fé. Eu sou filho de cristãos e comecei a estudar teologia há 30 e tantos anos atrás, eu e a Irene, e tenho uma firme convicção de que não há outra forma de ser cristão a não ser possuindo a herança de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, as suas lições, seu caminho. Não vejo outra forma, não vejo saída para a igreja, especialmente agora nesses tempos, que não seja mergulhar fundo nas Escrituras. Eu sei que quanto mais o tempo passa, menos tempo as pessoas têm, menos paciência, mas os assuntos são muito relevantes e eles requerem, exigem de nós aprofundamento. Há pessoas que de fato não têm condições, não têm tempo, cada um faz as suas escolhas, mas aqueles que podem não devem renunciar a tão grande herança, a tão maravilhoso caminho que causou um impacto incomparável na vida daqueles primeiros cristãos e cristãs, e eles nos legaram esse conhecimento. O que é o Novo Testamento, senão respostas às perguntas fundamentais da fé, né? Então é uma obrigação nossa, e eu assumi isso como missão na vida aqui junto com a Irene, de buscar respostas e compartilhá-las com aqueles que seguem conosco o mesmo Cristo. E por causa disso, de Cristo, têm as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, as mesmas necessidades geradas pela nossa própria fé. Bom, ao fazer isso, eu também aproveito para pedir que curtam a transmissão, para que mais pessoas tenham acesso, compartilhem nas suas páginas, mesmo que ninguém vá curtir lá. Às vezes eu tenho dó de quem compartilha o meu material, né? Porque é quase assim, cri, né? Mas tudo bem. Lembrem-se também que nós temos um canal no YouTube com esse mesmo nome, Teologia Pé no Chão. Estamos com 679 inscrições e nenhuma desinscrição essa semana. Uma benção. Não. Uma benção. Você está com algum problema. Acho que até o final da aula nós podemos chegar a 680, né? Você não está muito eles não radical, falam, então. Eles não falam para a gente ter alvo, né? Eu tenho alvo de 1. Bom, gente, esse material também está em podcast, toda a minha pesquisa eu disponibilizo lá. Quem quiser baixar, está em PDF. Se não conseguir, me peça ajuda. Eu tenho o maior prazer em compartilhar esse material com notas bibliográficas para que cada um seja capaz de fazer sua própria pesquisa, achar suas próprias respostas. Eu não pretendo ter respostas exaustivas nem definitivas, né? Apenas sou um irmão compartilhando com os meus companheiros, né? Meus camaradas, as minhas descobertas na fé. Viu por que você tem desinstrução? Chamou de camarada. Camarada é um termo bíblico, eles não sabem, né? Eles acham que foi Marx que inventou isso, né? Mas é um termo bíblico. Meus queridos e queridas, vamos lá então. Nós estamos estudando em antropologia, o título geral que eu dei, a categoria desse tema, né?
antropologia, e estamos estudando temas tão sui generis assim como vida, morte e ressurreição. Eu sempre falo que estudar sobre a vida é um grande desafio, porque nós só nos conhecemos vivos, então estamos profundamente implicados no nosso tema, de modo que é difícil falar sobre algo que nós não podemos comparar, né? Então falamos de modo limitado sobre a vida. É interessante pensar que a vida é tudo e sobre ela sabemos pouco. É interessante, né? Como a vida desafia as nossas ciências, né? Os nossos saberes. Sobre a morte, muito menos, porque só podemos falar à distância, porque, como tenho dito, ninguém pode falar da morte por experiência. Pode falar até de coma, pode falar de experiência de quase morte, mas da morte não pode falar a não ser à distância, né? E então, com todas as limitações que isso impõe. Falar sobre um tipo de existência, é até um paradoxo falar vida após a morte, né? Porque como pode haver vida após a morte se a pessoa morreu, não está viva, né? Mas seja lá como for, as palavras aqui tropeçam um pouco. Como é que nós podemos falar sobre uma existência pós-morte? Se não podemos falar sequer sobre a morte, como podemos falar sobre uma existência após a morte? Então, buscando respostas a esse tipo de pergunta que nós fizemos uma incursão no homem Jesus Cristo e nos relatos da vida de Jesus Cristo, na sua vida, morte e ressurreição, e daquela abordagem de aulas passadas, nós chegamos à conclusão que Jesus Cristo mudou totalmente o viver, o morrer e o existir pós-morte. Só por causa de Jesus Cristo, o único humano que morreu e voltou a se comunicar conosco. Não como um espírito, porque isso as religiões também fazem, né? Ou pessoas que ressuscitam para uma mesma vida. Mas o único que transpôs os limites da morte e voltou para dar testemunho. De modo que para nós cristãos, não podemos falar absolutamente nada sobre o morrer ou sobre qualquer existência pós-morte, a não ser Jesus Cristo. Então é com base neste testemunho, neste relato, neste evento histórico e ao mesmo tempo transhistórico, que nós estamos aqui fazendo esta reflexão, porque afinal de contas é um assunto relevante para a nossa vida. Na aula passada eu falei sobre o ensino de Jesus a respeito da ressurreição, falei sobre como o Novo Testamento aborda a questão da ressurreição, falei da precariedade das palavras para abarcar ou para se referir a um evento que excede a nossa experiência. Então eu terminei dizendo que nós não temos sequer palavras para nos referir a uma experiência que não é nossa, né? É uma teimosia da nossa fé, é uma ousadia da nossa fé falarmos sobre ressurreição, não como volta à vida, porque isso até a medicina hoje pode fazer, né? Ressuscitação de pessoas, reanimar uma pessoa, olha a palavra, reânimo, fazer voltar a alma, o ânimo daquela pessoa, mas como uma ressurreição tal e qual a de Jesus. É disso que nós estamos falando. É um retorno porque vence a morte, mas é também uma superação, porque esse retorno não é a mesma vida anterior, mas uma nova qualidade de vida. Na aula passada eu falei alguma coisa sobre vida eterna. E só podemos falar em vida eterna a respeito da vida de Deus, porque só Deus é eterno e é vida em si mesmo.
falar de vida eterna para nós humanos, filhos da morte, filhos da terra, seria um completo absurdo. Mas o Evangelho nos introduz nesta qualidade de vida, que é a vida eterna. Então é disso que nós estamos falando e hoje então eu abro a reta final desse curso com o maior tratado do Novo Testamento a respeito da ressurreição, que é, se você puder ter aí uma Bíblia em mãos, 1 Coríntios, capítulo 15, porque hoje nós vamos fazer um estudo, como tenho feito em alguns cursos passados, um curso de análise exegética textual de 1 Coríntios, capítulo 15. Então, vou dar um tempinho, bota uma musiquinha, vai buscar a sua Bíblia, toma um golinho de água, não vá no banheiro agora não, pode ir, brincadeira. Mas tenha a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, em mãos. É um capítulo de 58 versículos, eu vou cortá-lo no meio, depois você leia ele inteiro. Eu vou me deter tão somente a partir do versículo 35, que já é muita coisa, e eu vou tentar abordar em apenas 2 aulas. Né? Em apenas 2 aulas, porque é o mais amplo, extenso tratado, mais profundo tratado do Novo Testamento a respeito da ressurreição. Que bom que os nossos irmãos corintianos, né, tiveram tantas dúvidas a respeito da ressurreição. Gente, não é de e time, lidaram, tá? Corintianos de Corinto, tá? Eu não, de Corinto. De Corinto. Eles são coríntios. Coríntios, mas podemos chamar de corintianos, assim, para chamar a atenção do YouTube, né? Alguma coisa assim. Que bom que eles tiveram dúvidas, né, a respeito de algo tão central ao ponto de o apóstolo Paulo dedicar talvez a mais extensa porção da Bíblia, do Novo Testamento, das cartas, dedicado a um único tema. Eu acho que Paulo nunca fez isso num tratado tão longo quanto o capítulo 15 de Coríntios. Bom, supondo que vocês já estejam com suas Bíblias abertas, seus, notebooks, tablets, celular, pergaminho não tem mais, né? Abertos, eu vou então fazer uma apresentação panorâmica do capítulo 15, para então entrarmos apenas a partir do versículo 15. A gente poderia dizer assim, olha, essa é uma carta pastoral, e se você ler 1 Coríntios, desde o início, Paulo está tratando problemas da comunidade cristã de Corinto. As diversas igrejinhas, casas-igreja, né? Igrejas lares, espalhadas por uma metrópole importante da Península Grega, né? A respeito de problemas da comunidade. Então ele tratou aqui diversos problemas, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11, diversos problemas, e chega então no capítulo 15, quando ele quer tratar especificamente do problema da ressurreição. Então o capítulo 15 começa assim, do versículo 1 ao versículo 11, você vai anotar? Não. Sim. Do versículo 1 ao versículo 11, ele vai estabelecer o fundamento da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Então, eu também fiz isso nesse curso. Veja como estou seguindo o esquema paulino, né? Para convencer os irmãos corintianos, palmeirenses, botafoguenses, né, da ressurreição, ele partiu de onde nós temos que partir. Então, até aí nós estamos junto com Paulo. Né? Com São Paulo, já que nós estamos falando de time, né? Junto com São Paulo. Então, do versículo 1 ao versículo 11, ele estabelece como fundamento a ressurreição de Jesus. Do versículo 12 ao versículo 19, ele aborda as consequências de negar a ressurreição de Jesus. Então, os irmãos coríntios aqui estavam demonstrando uma
influência da cultura grega de negar a ressurreição corporal de Jesus. Que Jesus tinha vencido a morte, tudo bem. Que Jesus estava vivo, tudo bem. Mas não com o corpo. Por quê? Porque o judeu desprezava a corporeidade, né? A materialidade, o fisiquismo. Ele desprezava isto. Então eles entraram numa rota de negação da ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Como não havia evangelhos escritos, Paulo não poderia dizer para eles: vocês não leram Mateus, Marcos, Lucas e João? Né? Então, agora, né? Exato, como nós hoje podemos dizer. Então, Paulo teve que tratar esse problema com bastante cuidado. A partir do versículo 20 até o versículo 28, que deve ter até títulos aí na sua Bíblia, ele está mostrando os argumentos a respeito da ressurreição de Jesus, os argumentos, as implicações da ressurreição de Jesus, e quando eu digo ressurreição, estou me referindo à ressurreição física de Jesus, corpórea de Jesus, para o plano geral da salvação. Então, Paulo aqui está dizendo que Cristo é as primícias, que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, que nós ainda morremos, mas é porque os inimigos de Cristo ainda não estão todos sujeitos a ele, que o último inimigo a ser destruído é a morte, versículo 26, e quando então tudo isso estiver resolvido, o reino será pleno. E então Deus será tudo em todos, como diz lá o final do versículo 28. Aliás, acho que eu pulei aqui, né? Acho que eu fiz uma confusão. Eu falei do 19, né? Do 20 ao 28 é consequências da ressurreição de Jesus. Consequências? Não são argumentos. Não são argumentos, desculpa. Consequências da ressurreição de Jesus. Consequências da ressurreição de Jesus para o plano global da salvação. Ok. Tá? Agora que vem os argumentos. Do versículo 29 ao 34 é que são os argumentos, em que ele vai dizer, olha, se Cristo não morreu, então o que nós estamos fazendo aqui? Né? Então a nossa fé acabou. Se Cristo não ressuscitou, não tem nenhuma relevância a nossa fé. Comamos e bebamos que amanhã morremos. Isso, exatamente, né? E aí ele fala, olha, eu luto todo dia, então se não há ressurreição, por que nós estamos lutando, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então não há nada que falar sobre a fé cristã, quer dizer, não tem cristianismo sem ressurreição corpórea de Jesus Cristo e, por conseguinte, dos que creem nele, né? Entramos então agora na parte em que eu quero tratar com vocês, que provavelmente tem até um título aí na sua Bíblia, que vai do versículo 35 ao versículo 49. Então, do 35 ao 49, essa Bíblia tem títulos, não? Muito pouco. O corpo Alguns ressurreto, títulos. a ressurreição dos mortos. Tá, tem. Muito. Tem o mínimo, né? Tudo bem. Então, do versículo 35 a 49, eu estou com a versão atualizada, a Irene está com a NVT, que é uma das mais novas em português, nova versão transformadora. Do versículo 35 ao 49, Paulo vai falar sobre o corpo da ressurreição. Ele vai responder à pergunta que está ali no versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Paulo, então, como um bom mestre, né, um bom filósofo, um bom rabino, vai desenvolver argumentos a respeito do corpo da ressurreição. Né? E a partir do versículo 50 até o final do versículo, ele vai falar sobre a vitória final sobre a morte. Então, é destas últimas duas partes que eu vou tratar agora com vocês, tá? Do versículo 35 ao 49, o corpo da ressurreição. Ele está insistindo no fato que se trata de uma ressurreição do corpo, que nós não seremos fantasmas espirituais,
pessoas difusas, translúcidas, que flutuam com lençóis brancos. Isso os coríntios criam. Ele está defendendo a corporeidade, a superação da mortalidade do nosso corpo. Então, essa insistência no corpo muda completamente o modo como nós cristãos cremos e como as demais religiões ou não religiões creem a respeito de uma existência pós-morte. Tá, esse último ficou com qual título? Esse último é a vitória sobre a morte, então, do versículo 50 ao 58, ele faz, então, o fechamento, mostrando que a ressurreição do corpo faz parte da vitória sobre a morte, ok? Bem organizadinho ele, né? Isso. Então, eu mostrei para vocês até agora o capítulo 15, a Irene colocou ali, né? Você corrigiu aquele meu equívoco, né? E agora, então, nós vamos tratar do versículo 35 ao 58, tá? Dividido em duas partes, né? Eu pretendo hoje tratar apenas do 35 ao 49, vai depender de vocês, né? Vocês que vão me dizer se eu ultrapasso o conteúdo ou não, mas eu estou aqui com a lição que vai até o final do versículo 58. Então vamos começar do versículo 35 ao 49. Eu vou dividir essa parte em duas, tá? Do versículo 35 ao 44, ele vai fazer argumentos a respeito do corpo que morre e do corpo que ressuscita. Do versículo 45 ao 49, ele vai mostrar que nós, por meio de Cristo, adentramos a uma nova humanidade. É aquilo que ele já falou, ou vai falar, né, no capítulo 5 de 2 Coríntios, é nova criatura. Ele vai mostrar aquilo que eu já falei em aulas passadas, que Jesus Cristo introduz na história humana um caminho novo. Então, assim como nós somos todos filhos da terra, filhos de Adão, filhos da humanidade, em Cristo nós somos incluídos numa nova humanidade que foi iniciada por Jesus Cristo, ok? Então vamos lá, vamos pegar então, tudo bem, partidinho, né? Bem por partes. Então agora do versículo 35 ao 44. O versículo 35 a 44 está respondendo essa pergunta do versículo 35. O versículo 35 tem uma pergunta em paralelo, ou seja, duas perguntas num paralelismo, que significam mais ou menos, ou querem perguntar, mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, na minha Bíblia está assim, alguém dirá. Então, Paulo aqui lança a pergunta para um personagem indefinido, que é, na verdade, um representante da comunidade corintiana, né? Alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Então, eu poderia colocar essas perguntas em paralelo assim, como os mortos ressuscitam? Com que corpo eles vêm? Eles estão demonstrando aqui um ceticismo com respeito à ressurreição de um corpo que é perecível. Nós temos que reconhecer que a ressurreição de Jesus serve de fundamento para a nossa ressurreição, mas não serve de exemplo, porque Jesus Cristo ressuscitou em 3 dias. E 3 dias naquela contagem hebraica, que pode ter dado algumas horas. Portanto, não é um estado em que um corpo já tem entrado num processo de deterioração, que é o que ele vai chamar aqui de corrupção. Mas como nós podemos falar da ressurreição de pessoas que morreram há 10 anos atrás, 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1.500 anos atrás, que não tem mais nada, né? Como diz a lei da física, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Abraão, exatamente. Todos os justos da história, todo o povo de Deus da história,
todo o povo que aderiu à vida, que aderiu a Deus na história, que abraçou a fé na história. Como nós podemos falar disso, Paulo? Então a pergunta aqui não é uma pergunta estúpida, é uma pergunta muito racional que nós todos devemos ter de alguma forma na nossa cabeça. Como ressuscitam os mortos? Com que corpo vem? Então Paulo dá uma bronca aqui no versículo 36, dizendo: insensatos. Paulo aqui é forte na sua resposta. Por quê? Porque a descrença em relação à ressurreição afeta profundamente o modo como nós podemos crer em Cristo. Ele está sendo duro, dizendo: tolos, bando de tolos vocês. Vocês não têm olhos para ver o que está acontecendo ao nosso próprio redor? Então, a partir do versículo 36, 37, 38 e tal, até o 41, ele vai propor analogias. E são 3 analogias, então preste atenção. Ele vai colocar uma analogia a respeito das plantas, ele vai fazer uma relação entre semente e planta. Ele vai fazer uma analogia entre as diversas corporeidades dos seres vivos. E ele vai também fazer uma analogia a respeito dos astros. Então prestem bem atenção. Nos versículos 36 a 38, ele fala da semente, tá? Versículos 36 a 38, ele fala da semente. No versículo 39, ele vai falar das corporeidades. O que eu quero dizer com as corporeidades? Com a materialidade dos corpos, ou como ele fala aqui, carne. Ele vai dizer, olha, a carne humana é uma, a carne do animal é outra, a carne do peixe é outra. É um conhecimento biológico bem razoável para uma era pré-científica, né? Ele é capaz de distinguir que a carne vermelha, carne branca, carne de aves, né? Tem diferença. E ele está dizendo, olha como a natureza nos ensina. Então, devagar aí com as suas dúvidas, né? Vamos olhar como a natureza nos ensina. E depois, no versículo 40 e 41, ele vai falar dos astros e vai comparar os astros com o que tem na Terra, né? Demonstrando também que o próprio universo ilustra para nós uma certa diversidade. É claro que se trata de uma cosmologia antiga, né? Não vai trazer experiências da NASA para dizer, mas a Bíblia aqui errou. Exato, né? Calma lá. Essa distinção, porque isso é ser fundamentalista, isso, né? Ler ao pé exatamente, da letra. Exatamente. Essas questões estúpidas, né? Insensatas, que não conseguem entrar no texto, né? Fica discutindo a literalidade do texto e perdem a essência. Então vamos começar ali com o do reino vegetal. Ele fala assim, olha, insensatos, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. A semente é um elemento vivo. Você tem que lançá-la na terra, ela vai passar por um tipo de morte, de ruptura da sua materialidade, do seu corpo, para então fazer brotar, né, uma planta que tem continuidade com a semente, mas ao mesmo tempo é completamente diferente da semente, né? Você tem a semente, que é, digamos, um grão de trigo, né? Uma bolinha aqui, seca, dura, né? Não dá para comer, né? É um grão só. Mas se você lançar na terra, né? Ela vai passar por um processo de degeneração, sua casca vai abrir e ela então vai libertar de dentro dela uma vitalidade, uma codificação, uma explosão de vida, de multiplicação,
que não aconteceria se ela não tivesse sido colocada na terra. É claro que se trata de uma analogia com todas as limitações. Por quê? Porque uma semente é viva e ela é semeada viva e ela morre ao ser enterrada. E ao ser enterrada, então, liberta uma vitalidade que estava escondida dentro dela. O ser humano, ao contrário, é semeado já morto. Ninguém vai enterrar vivo. Vai enterrar uma pessoa já atestadamente, reconhecidamente morta. E de dentro dela vai sair o quê? Então, Paulo vai aqui tentando superar as limitações intelectuais, a limitação do nosso olhar, para que a gente seja capaz de apreender pequenas comparações, pequenos testemunhos que a natureza dá para nós. Esta figura de Paulo tem um paralelo lá em Jesus Cristo. Jesus Cristo fala assim: se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus está querendo dizer que ele é o grão de trigo que, uma vez sendo levado à morte, ele que é vida, ele que pode dizer: eu sou a vida. Ele, quando é levado à morte, não pode ser retido pela morte, pelo contrário, apresenta uma explosão de vida. E esta vida de Jesus Cristo é colocada em nós já agora. Então, nós que éramos aqueles grãozinhos secos, né? Secos como pedra, já somos agora presenteados, capacitados, habilitados pela vida de Jesus Cristo, e o nosso morrer é como tentar semear ou sepultar uma semente que carrega em si a força da vida. Neste sentido, sepultar um crente em Jesus Cristo, né? Semear alguém que tem a vida de Jesus Cristo, a vida do Espírito Santo, agora não é mais como entregar um corpo à degeneração física, mas passa a ser uma semeadura. É interessante que quando você semeia, até essa história do grão de trigo, que eu amo, né? Já escrevi acho que 2 crônicas sobre isso, mas precisa morrer para nascer, né? Exato. E daí para produzir, né? Exato. Então a morte vem primeiro e depois a vida. Então é uma lição, né? Interessante. O corpo que morre, mas ressuscita. É interessante que o ser humano, de forma nenhuma, seria semente. O ser humano seria matéria orgânica colocada na terra e passar por um processo de degeneração. Mas agora já tem em si a semente da vida eterna. Sim. E assim como a morte não tem mais poder sobre Jesus Cristo, também não tem mais poder sobre os que têm a vida de Jesus Cristo. Nesse sentido, Paulo está dizendo: o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Ele já havia dito aqui anteriormente, se você ler o capítulo, que mesmo que Cristo tenha ressuscitado, seus seguidores ainda morrem. Ora, como morrem? Não tem já a vida de Cristo? Como morrem? Paulo está dizendo: a morte para nós agora é como uma fertilidade. Passar pela morte agora é como encontrar a terra no sentido de organicidade, de modo que ela não mais nos deteriora, pelo contrário, ela nos desperta
para um novo corpo, uma nova forma de existir. Este corpo que há de ser, que Paulo fala, está oculto em Cristo, porque ele fala em Filipenses 3:21, que Cristo nos dará, deixa eu até ler aqui, Filipenses 3:21, para não falar de cabeça, o qual transformará, nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, corpo fraco, corpo que perece, que envelhece, que é mutilado, corpo que adoece, que morre, que apodrece, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Portanto, Paulo está dizendo, entreguem seus queridos à terra, para que da terra recebamos a plena vitalidade, como se faz com uma semente. E aquilo que nasce não é igual à semente, mas, por outro lado, está ligado à semente. Então, o que haveremos de ser, 1 João 3 fala assim, ainda não está revelado. Deixa eu pegar aqui também, já que eu vou lembrando, né? Porque depois eu corro risco de esquecer. 1 João 3:1 fala, 3:2, 1 João 3:2, aquele que fala, vede que grande amor, ele fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, a resposta que nós estamos elaborando aqui hoje, ela não é exaustiva, ela não é definitiva. Ela apenas aponta para uma garantia, né? Não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, não sabemos o que é, mas guarda com o que somos uma relação de semente com a planta. Aquela planta não veio do nada, veio da semente. Assim, aquele que ressuscita está ligado ao que foi, porque é a mesma pessoa. Mas não é igual no sentido de que uma planta não é igual à semente dela. Então, Paulo está estabelecendo aqui uma relação de continuidade. E aqui nós temos que ter muito cuidado, e acho que é o ponto crítico desta doutrina. O que é que se preserva? O que é que se preserva da pessoa que somos para a pessoa que ressuscita? Ou melhor dizendo, da pessoa que morre e é sepultada para a pessoa que ressuscita. Né? Tomara que seja só as coisas boas. Então, o que é que tem continuidade e o que é que não tem continuidade? Não respondamos por enquanto. Paulo vai dizer aqui, o que semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, versículo 37, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. E cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, está querendo dizer que não há mágica neste mundo que faça uma semente produzir o que nós quisermos. Deus lhe dá o corpo. Ela contém em si toda a sua riqueza, toda a sua plenitude, toda a sua carga para revelar, para manifestar aquilo que ela já tinha em forma germinal. Mas Deus é que lhe dá. Então Paulo aqui está dizendo, olhe para a agricultura, olhe para as sementes e olhe para si. Esse seu corpo perecível, esse seu corpo de carne, esse seu corpo que até há de comer, como diziam os antigos, né? Deus lhe dará, Deus o chamará de volta à vida, assim como Deus chama as plantas. É claro que nessa época
a botânica, a genética, né, a bio, não sei o quê, papapá, não havia ainda feito inserções dentro do corpo da semente. Mas ainda assim, né, a semente, mesmo com toda a nossa tecnologia genética, a semente guarda sua potência. Né? E é ela que brota e é ela que gera. O ser humano pode alterar alguma coisa, mas ele não pode criar uma semente, uma potência de vida. Tem muita intervenção agora, né? Muita intervenção. Sementes, e daí por isso que existe aquela semente crioula, que é a semente original. Isso. Né? Mas aqui nós temos que pensar assim, né? Nós temos que pensar com a ciência da época. Bom, no versículo 39, ele parte para a diversidade. Ele fala, olha, vocês ficam aí quebrando cabeça, pensando que sabem tudo, mas olha os seres vivos. Agora ele deixa as plantas de lado e vai para os animais, para os seres vivos. E ele fala, nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne humana, 39. Outra é a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Considerando a mentalidade, né, a ciência biológica da época, muito bom, muito bom. Carne humana, né, a nossa própria carne, com as suas próprias características, né? Hoje nós consideramos que o homem, o ser humano é um animal, mamífero, etc, etc, mas independentemente disso, nós falamos carne vermelha, carne branca, carne de peixe e carne de ave, né? Nós percebemos muito claramente que há uma diversidade entre corpos dos seres vivos. E cada corpo adaptado à sua própria existência, à sua existência particular. Por exemplo, as aves têm uma constituição física apta a voar. Os peixes têm uma constituição física corpórea apta à água, né? Salgada ou doce, né? Os mamíferos, os quadrúpedes, os bípedes, infinitas possibilidades de animais, seus milhares e milhares de espécies, cada um adaptado ao seu meio. E tudo isso foi Deus que fez. Claro, ele está falando, Deus que criou, Deus que falou, haja isso, haja aquilo. E da terra, do pó da terra, dos mesmos elementos químicos, fez esta diversidade genética. E Paulo está dizendo, então, este mesmo Deus pode nos trazer a vida com uma constituição apta ao novo existir, à nova vitalidade. Né? Há uma grande diversidade e diversas possibilidades. A moderna fauna apenas enriqueceu o nosso mundo. Né? Se pensarmos no mundo animal da época do apóstolo Paulo, o conhecimento deles era muito pequeno. Né? Conheciam apenas ali aquela pequena parte da norte da África, Europa e Oriente Médio. Né? Hoje nós rastreamos o mundo inteiro e ainda descobrimos variedades de seres, né? E são milhares e milhares e milhares. Então o argumento é que, assim como Deus dá à semente o seu próprio corpo, chamando a planta de corpo, assim também Deus, Criador, e nós cristãos afirmamos isso, afirmamos que por trás desta existência de tudo que há tem uma inteligência, este mesmo Deus tem infinitas possibilidades. Então Paulo está atacando aqui a estreiteza de pensamento. Voltando à pergunta, como ressuscitam os mortos? Não tem como. Em que corpo vem? Impossível. Paulo está dizendo, olha, baixem aí a bola, tá? Olhem para o mundo, insensatos. Vocês não estão vendo como as plantas têm 1000 possibilidades? Como cada semente produz, liberta esta potência de vida, inclusive com suas próprias sementes,
que vão garantir infinitas multiplicações, e que o mundo da fauna, o mundo dos animais tem infinitas possibilidades, cada um apto ao seu próprio habitat. Então, vamos ampliar nossa mente para pensar em possibilidades que nos rodeiam. Quer dizer, o mundo está falando para nós, né? Lembra que Jesus falava, observem os lírios do campo, observem as aves do céu, ou seja, a natureza, né? O mundo da natureza também nos evangeliza, também nos fala sobre Deus. Então, nós podemos colher da observação do mundo. Por último, a analogia do mundo, do reino cósmico. Então, eu falei do vegetal, animal e agora o cósmico, em que ele fala, no versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Maravilhoso aqui o apóstolo Paulo, né? Usando o último conhecimento cósmico, né, cosmológico da sua época, para dizer, olha o céu, até entre as estrelas tem diferença. Para o conhecimento da época, para a cosmologia do século I, fantástico. Né? Ele estava se referindo ao brilho, porque ele falava sim, glória, brilho. Né? Então, aqui é muito importante a gente entender o seguinte. Algumas pessoas vão levar aqui literalmente corpo, como sendo corpo de seres do céu e corpo de seres da terra. Tá? Não é necessária esta interpretação. Por quê? Porque o mundo antigo facilmente considerava os astros do céu como seres. E assim como nós hoje chamamos as massas de corpos, né? Um corpo é uma massa, em física nós usamos isso, eles também usavam. Então não é necessário aqui pensar em corpo de anjo e corpo humano, corpo celestial e corpo de pessoas da terra. Apenas pensar nos seres que habitam a terra e nos astros que habitam o céu, fazendo uma certa transposição dos astros como seres. Então ele olha a estrela tal, olha o animal. Eles não tinham noção que uma estrela era milhões de vezes maior que a Terra. Eles não tinham essa noção. Para eles, as estrelas eram pequenos pontinhos de luz, né? E eles não tinham a menor ideia do que eram. Podiam ser deuses, podiam ser anjos. Eles têm essa transposição entre corpos, astros, né? E corpos de seres. Então não há essa distinção. O que ele está querendo dizer aqui é o mesmo que ele falou sobre animais, né? Há os astros do céu com sua própria natureza, com seu próprio brilho, com a sua própria condição, e há os seres da terra. Os seres do céu não descem à terra, as estrelas não descem à terra, e os homens não vão para o céu, né? Então, há uma diferença, há uma distinção, e cada um no seu lugar, cada um com a sua adaptação, cada um apropriado ao seu próprio ambiente. Lembra que, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fala que os justos brilharão como as estrelas do céu, né? Então aqui tem uma certa ideia de glória que Paulo está usando aqui para construir seu argumento. Mas veja, o que ele fez até agora não é desnudar para nós exatamente o processo de ressurreição. Ele apenas está sacudindo nossos limites intelectuais, nossa estreiteza intelectual, dizendo, peraí, gente, vamos nos voltar para Deus e pensar, né? Olha como Deus criou esse mundo, olha como Deus fez os animais, olha como Deus fez as plantas, os astros, e vamos nos voltar para Ele, né? Ele saberá como fazer. Deus dará
o destino a cada um. E então agora, nos versículos 42 a 44, aí eu vou dar uma paradinha aqui, ele vai fazer então agora a conclusão, a amarração dessas analogias. Então, no versículo 42, ele começa assim, ó, pois assim também, vejam como a construção redacional é de conclusão, certo? Não sei como está na sua Bíblia. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Que diz o mesmo acontece. O mesmo acontece. Então, veja, ele fez 3 analogias e agora vai desaguar para a aplicação. Na Bíblia da Irene fala, o mesmo acontece. Na minha Bíblia atualizada fala, assim também é a ressurreição dos mortos. Agora preste atenção. Ele vai se fixar na ideia da semente. Ao invés de falar sepulta-se, ele fala semeia-se. Semeia-se corpo da corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita, corpo espiritual. E amarra. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Está concluída a primeira parte da nossa perícope, né? Eu vim até o versículo 44 com as analogias, 3 analogias, e encerrando nesta conclusão. Deixe-me só fazer aqui o meu esqueminha, que é o seguinte. Ele vai contrastar corpo natural com corpo espiritual. Presta atenção. Corpo natural com corpo espiritual. Desculpa, eu pulei aqui um pedaço. Antes, semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. A palavra corrupção aqui não tem a ver com corrupção moral, não tem nada a ver com a política, tá? É a ideia de degradação, de degeneração orgânica. Este nosso corpo é um corpo que vive contra a morte. Nós temos um ciclo vital que vai se desenvolvendo até por volta dos 20 e poucos anos, e a partir dos 20 e poucos anos começa a preparar-se o envelhecimento, né, até o seu colapso total, e depois, então, sepultado, entra num processo de desorganização, desórgão, né, degeneração. Ou, numa palavra muito grotesca, desculpem, apodrecimento, deterioração. É isso que ele quer dizer aqui. Este corpo que é sepultado ou que é semeado é um corpo degenerável. Degenerável. Em 5 anos você pode fazer a exumação degenerado, né? Restam apenas os ossos, né? E alguma partícula um mais resistente. Ressuscita-se indestrutível, indegenerável. É um corpo que se regenera, que se renova. Semeia-se em desonra, porque esse nosso corpo caminha para o envelhecimento, para a degradação, né? Você pensa, por exemplo, num ser humano com 100 anos, mais de 100 anos, ele está bem deteriorado fisicamente, com todo respeito aos irmãos idosos. Mas ressuscita em glória. É um corpo que não traz nenhuma marca de morte, nenhuma marca de degeneração. Ressuscita-se em fraqueza, porque nós somos extremamente fracos. O auge da nossa força está por volta dos 30 aos 40 anos, e depois disso nós caminhamos para uma perda de força. Ressuscita-se em poder. Porque assim como há corpo natural, há corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
né? Ele tinha falado ali agora há pouco, corpo terrestre e corpo celeste. Eu só queria esclarecer essa questão de corpo natural e corpo espiritual, porque em português não fica claro e fica parecendo que corpo espiritual é o corpo do fantasma, corpo do espírito, corpo das almas penadas, né? E não é. É corpo mesmo, como o corpo de Cristo. E a palavra natural aqui é a palavra psíquico, almático. E a palavra espiritual é pneumático. Significa que é o nosso corpo humano que hoje é governado pela alma, não a alma grega, a alma hebraica, certo? Nós somos mantidos vivos por essa vida que nos anima. Então, a alma, mas não a alma grega, a alma hebraica. O nefesh. Isso aqui, né? Que abastece todo o nosso corpo de energia, que transforma todas as matérias em energia, que abastece a corrente sanguínea, que oxigena o nosso cérebro, que mantém nosso coração funcionando. Esta energia anímica, não anêmica, anímica, de psíquica, uma psique, não a psique grega, não é a alma penada, não. É a vita, a vitalidade, a vida. Mas essa vida é fraca. Ela é desta natureza aqui, ela é apta para esta existência nossa terrena. Ela é uma vida mortal, uma vida perecível. A vida que ressuscita, no versículo 44, semeia-se corpo anímico, ressuscita-se corpo espiritual, não é corpo de espírito, não é corpo desmaterializado. Não é corpo que atravessa a parede, que aparece, desaparece. Não é corpo desmaterial. É corpo governado, habitado plenamente em comunhão profunda com o Espírito de Cristo. Então veja, o crente em Jesus Cristo, aquele que foi batizado em Jesus Cristo, unido a Jesus Cristo, tem o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, portanto, habitação do Espírito, neste nosso corpinho que a terra há de comer. Mas, então, seremos plenamente unidos ao Espírito Santo, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Então significa um modo de ser em plena união com Deus e governado pelo Espírito de Deus. Então é uma outra qualidade de vida. É a vida eterna que já foi semeada em nós, vocês já foram regenerados, a semente incorruptível já está em vocês. Esta vida eterna, uma vez semeada, libertará a nossa plena vitalidade e nos unirá completamente a Deus, de modo que Paulo pode falar corpo espiritual. Então, apaga da sua cabeça o fantasminha. Porque a gente tem uma ideia que dentro de você, dentro de mim, mora um Eliseu fantasmagórico, um Eliseu que é assim... Como é que chama aquela imagem? Aquela imagem que, se alguém lembrar, como é que chama essa imagem que a ciência está tentando produzir aí, que é tipo um holograma? Um holograma, né? Tipo assim, um holograma, um cara feito de luz, né? Um Eliseu meio transparente, dá a impressão, como naquele filme Ghost, né, do outro lado da vida, né, em que a pessoa sai de dentro dela assim, daí fica uma que é material e outra que é transparente, né? Nós temos essa ideia de Hollywood. Essa ideia não tem nada a ver com o Evangelho, absolutamente nada. Ninguém nunca viu
uma pessoa já morta aparecer novamente. Nunca! Eu não sei de onde os cristãos tiraram essa ideia. O que eles viram foram visões. Tiveram visões de pessoas, mas nunca se encontraram com uma pessoa que voltou da morte a não ser Jesus Cristo. Então não existe essa ideia do corpo fantasmagórico, feito de gases, sei lá, fótons, de luz. Isso não existe. O que existe são pessoas agora em plena comunhão com o Espírito da vida. Aquela vida que foi perdida, aquela vida do paraíso que nós compartilhávamos e da qual fomos expulsos, agora caminhamos com esse nosso corpo corrupto, desonroso, fraco, natural, que se cansa, que adoece, que padece, caminhamos para a irrupção da vida. E esse corpo espiritual, então, é um corpo que não sabemos como é. Por quê? Porque temos apenas um protótipo, ou, para usar uma palavra da Bíblia, uma primícia, um primeiro fruto, o Cristo. Não sabemos como ele é. Não levamos o Cristo para o laboratório, não fizemos necrópsia nele, não fizemos autópsia, não fizemos exames laboratoriais, não colhemos material genético dele. Não sabemos como ele é, simplesmente isso. Sabemos que quando ele se manifestar, ele nos chamará a ser, ele nos dará sua herança e nós herdaremos com ele aquilo que ele também se tornou por nós. Ponto. Perguntas, comentários? Não, eu ia falar da minha versão que fala, mas já passou aqui. A expressão. Por favor, fale. No 42, que fala semear na corrupção, né? Sim, você diz sim. Aí diz semear, né? Sim. Semeamos. Aqui é interessante que fala plantado. É plantado. E diz enterrado mesmo. Leia o versículo 42, 43. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Certo. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo. Plantado. Mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso Ok. corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Isso. Assim como há corpo natural, assim também há corpo espiritual. Então, Paulo está dizendo, aqui tem o mesmo fechamento. É interessante que semear não deixa de ser enterrar, né? Você enterra a semente, né? Eu não sei porque essa versão optou por isso, porque o verbo, de fato, é semear e não sepultar, né? Enterrar parece que carrega as duas ideias, porque você enterra uma semente. Então, no grego, né? é mais... É semear, a ideia de semear. Tanto que ele poderia ter usado aqui, como ele está trabalhando com ressurreição, ele poderia ter trabalhado com a ideia de sepultar, né? Você sepulta o ente falecido e ele ressuscitará, né? Mas ele faz questão de colocar semear. Bem diferente. E é aquilo que eu falei. Em que sentido um corpo de alguém falecido se tornou uma semente? Se nós somos filhos da morte, filhos da humanidade, filhos da terra, tu és pó e ao pó voltará. Em que sentido, como o nosso corpo poderia ser agora uma potência de vida, como uma semente é potência de vida? Porque a palavra do Cristo, a semente da vida, já foi colocada em nós.
Eu não sei se eu vou achar aqui agora rapidamente, mas se alguém puder achar, Pedro fala sobre semente em algum lugar, e eu gosto muito dessa ideia da semente, da palavra de Deus como semente. Eu não vou procurar aqui agora para não gastar tempo, mas o apóstolo Pedro usa essa ideia, não sei se em Tito também aparece essa ideia, da semente. Se alguém depois achar e quiser colocar aí, seria bacana. Porque eu gosto disso. Bom, tem essa parábola do semeador, que é maravilhosa, né? Mas eu gosto dessa ideia de que a palavra de Deus vem para nós num sentido germinal. E é por isso, deixa eu ver aqui, é por isso que Paulo fala em desenvolver a salvação. Então é como se a nossa vida, nossa pessoa fosse uma terra e a palavra de Deus uma semente que é lançada em nós. E ela inocula em nós, ela implanta em nós a vida de Cristo. Por isso que João pode falar de vida eterna. O que é então uma pessoa unida a Jesus Cristo? Uma pessoa mortal que carrega a semente da vida. Quando essa pessoa é sepultada, a vida que está nela desencadeia nela um processo semelhante à germinação. E Deus será poderoso, é poderoso para constituir no ser humano a nova natureza apta à vida que se renova. Eu não sei se tem alguém entre nós da área da ciência, da área médica, da área da genética, mas em diversos livros que eu li, diz que nosso corpo, o corpo de uma pessoa adulta, é inteiramente trocado em um período de cada 7 anos. Ou seja, se eu me encontrar agora com uma pessoa que eu não vejo há mais de 7 anos, eu estou vendo uma pessoa completamente diferente. Ela não tem uma célula daquela pessoa que ela era 7 anos atrás. Por quê? Porque nosso corpo está em constante regeneração. Mas podia vir célula A nova, questão é que essa nossa regeneração tem um ciclo. Por que é que nós envelhecemos e morremos? Porque a ciência não consegue desativar esta perda de capacidade de regeneração. Os cientistas que estão lidando com o aumento da expectativa de vida, com a ciência genética, manipulação genética, como é que chama, os clones e etc., eles estão tentando destravar este código do envelhecimento. Eles estão tentando desarmar esta máquina do tempo que está incerta, né, inserida na nossa biologia, no nosso DNA, sei lá onde, né? O que é então esse corpo da ressurreição? Um corpo que não sofre o efeito do tempo, que não se degenera, que não se corrompe, que não se degenera. É um corpo que está, por estar plenamente ligado à vida, não sofre, portanto não se corrompe, portanto não perde o seu viço, a sua glória, portanto não perde a sua força. Então o que ele está dizendo aqui para nós é algo que a ciência já tenta fazer, que é um corpo humano, porque nós continuaremos sendo humanos, nós fomos criados para sermos humanos, entendeu? Seremos humanos, porém com uma capacidade de regeneração infinita. Por quê? Porque estaremos ligados à fonte inesgotável da vida, o único eterno. Por isso nós não somos imortais. Nunca seremos imortais. Nunca.
Nós seremos eternos por obra e graça do único eterno. Se houvesse possibilidade de alguém um dia nos separar de Cristo, morreríamos imediatamente. Mas Paulo fala, eu tenho certeza que nada, ninguém, nunca, nem agora, nem no porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas vamos supor que Paulo tivesse se equivocado e surgisse lá, como nesses filmes de super-heróis, né? Você vence um inimigo, mas no próximo capítulo surge outro inimigo e alguém fosse capaz de nos separar de Cristo. Pereceríamos imediatamente. Nunca seremos eternos. Nunca seremos imortais. O que o Evangelho está nos dizendo é que nós fomos batizados. Batizado significa mergulhados, introduzidos na vida imperecível. E em Cristo desfrutamos da eternidade do único eterno, o Deus único, Criador de todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que toda a natureza foi presa neste cativeiro da corrupção, não apenas nós, mas toda a natureza, e que Cristo nos libertará do cativeiro da corrupção. Miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará? Dou graças a Deus. Ele me livrou. Do corpo dessa Ele morte. me livrou desse destino, de aniquilação, né? O espírito da vida, aquilo que era impossível à carne, transpor os limites da morte para uma vida de melhor qualidade, porque não me interessa viver 200 anos se for para viver precariamente, se for para viver nesse inferno, né? Nós queremos transpor a vida da morte, mas queremos transpor esta qualidade de vida. Paulo em Romanos, graças damos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, aqui também, né? Graças a Deus que nos dá a vitória, versículo 57, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estava perguntando sobre corpos espirituais, o fantasminha, o holograma, a Rosana Prado colocou, brincando, que corpos de ectoplasma. Ectoplasma é um termo do espiritismo que significa a exteriorização da energia espiritual. Sim, bem lembrado. A questão da energia, todas essas religiões da reencarnação acreditam neste ser imaterial que habita dentro de nós, né? A grande parte do cristianismo, grande parte do catolicismo também trabalha com esse conceito do ser de energia, o ser de luz, o ser espiritual que habita dentro de nós. Eu estou insistindo nisso desde a primeira aula lá do curso de Antropologia 1. Isso não é cristianismo. A maneira como o cristianismo hoje pensa essas dimensões da vida humana prescindem da ressurreição. Para que ressurreição? Pensa, se tudo que nós queremos é nos livrar desse corpo fraco, doente, velho, e se quando morrermos a nossa alma imortal vai para Deus, caramba, por que ele vai nos fazer voltar para um corpo? Que coisa mais anticlímax, né? Que coisa mais down. Todo mundo que diz que tem a experiência de ir e tal, não quer voltar. Daí o ser fala, tem que voltar para cumprir sua missão, você tem que voltar, daí a pessoa volta e tal, né? Mas pensa, né? Então a coisa aqui é um pouco diferente, né? Nós temos que fazer a trilha desta mentalidade para que nós sejamos capazes de recuperar plenamente o que está
escrito aqui. Paulo está batendo duro nos corintianos aqui, nos palmeirenses, nos São Paulinos, está batendo duro. Lembra que eu comecei esse texto com essa palavra, insensatos. Sim, porque pensam numa vida meramente espiritual e desprezam o corpo. E Paulo bate duro. A Rosana fez até um comentário sobre isso, a Rosana Prata. Aliás, bem-vinda, Rosana, esqueci de falar, ela voltou da África, né? Sentimos falta de você. Sim, bem-vinda. Ela é bem participante, né? É. Ela diz assim, é muito interessante mesmo. Se os que hoje tentam enquadrar Deus em seus padrões, em seu imaginário, em suas construções culturais, em seu limitado pensamento humano, prestassem atenção nessa fala de Paulo. Seus insensatos. Insensatos. Mas hoje a gente quer ensinar a Deus como é que faz, né? Não, a gente fez uma mistureba e, na verdade, as pessoas não mergulham nesse texto para aprender, né? Bom, do versículo 45 ao 49, ele está fazendo apenas a amarração final, para mostrar como Cristo inaugura uma nova humanidade. Então, vamos olhar aqui rapidamente, para a gente ir caminhando para o final da aula. No versículo 45, ele vai invocar agora, até agora ele invocou as analogias da natureza, certo? Pode até anotar isso se quiser. Do versículo 36, né, até o 44, ele invocou exemplos da natureza. A partir do versículo 45, ele vai invocar argumentos das Escrituras. Então, ele vai contrapor o Cristo ao Adão. Ele vai fazer aqui uma contrastação, né, entre o Adão, pai da humanidade, e o Cristo, pai da nova humanidade. Versículo 45 fala assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Deus soprou nas narinas do homem, feito da terra, do ser humano, e ele foi feito alma vivente. Olha aí a alma hebraica, não a alma grega, a alma hebraica. Um ser vivo, uma alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Não é espírito no sentido de ser transparente, mas é uma nova humanidade que tem um espírito que a vivifica. Portanto, é vivificante. Não é primeiro o espiritual e sim o natural. Assim como Adão veio primeiro e Cristo depois, primeiro o natural, o anímico. Vejam como a tradução some com os contrastes, né? Ele está falando, primeiro o homem é alma, segundo o homem é espírito. Mas assim como primeiro vem o homem alma, depois o homem espírito. E isso some na nossa tradução, porque eles traduziram aqui o alma como natural, né? E não é. É o homem governado por essa vida biológica, a vida bios. E o homem espiritual é o homem governado pelo pneuma de Deus, né? Versículo 47. O primeiro homem sobe da terra. O primeiro homem é feito do pó da terra. E é terreno. É formado da terra, do pó da terra, e é terreno. O que ele está falando? Gênesis capítulo 2. O segundo homem é do céu, não é para o céu. Tira esse céu azul da cabeça, insensato. Veio do céu. Isso. Veio do céu, ou seja, não é fabricado por nós, não é nossa cultura, nossa ciência, nosso saber que resolverá o drama do morrer. Desce de Deus. Quando ele fala aqui do céu, é de Deus. É uma provisão de Deus. Assim como Deus deu alma ao ser humano, Deus também dará seu espírito vivificante. O segundo homem é do céu. Não é feito para viver no céu. Os crentes acham que vão ser sequestrados e levados para o céu azul, né?
E por isso eles precisam ressuscitar. Para que ressuscitar? Para ir para o céu. Para que corpo para ir para o céu? Né? Para viver nas nuvens? Não faz sentido. Né? Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais seres humanos terrenos. Nós somos igual à espécie humana desde sempre. Carregamos o mesmo código genético de toda a humanidade. E carregamos a mesma expectativa de vida, as mesmas possibilidades, as mesmas potencialidades, as mesmas deficiências. É defeito de fábrica. Né? Uns povos podem viver mais que os outros, uns são mais altos, mais baixos, mais isso, mais aquilo, mas são contingências. Nosso DNA é o mesmo protótipo humano. Como foi o primeiro ser humano, assim os demais. E como é o homem celestial, o Cristo, tais também os homens, os seres humanos, governados por esta vida que vem de Deus. Céu aqui fala apenas da procedência. Não é nossos laboratórios que vão nos livrar do morrer. É uma dádiva, é um dom que vem do céu. E olha o versículo 49, que lindo. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim como nós somos cópia e cola do nosso pai e da nossa mãe humana, do nosso Adão e da nossa Eva, seja lá o nome que se dê a eles. Assim também devemos trazer a imagem do celestial. Esse devemos trazer tem duplo sentido, tanto no sentido de já vivermos por antecipação, segundo esta nova chamada, como também uma garantia de que nós traremos, que nós seremos a imagem desse humano que veio de Deus. Veio de Deus para quê? Para nós. Trazer vida para quem? Para nós. Ele é a vida. Ele não precisava de nada. Ele se humanizou, se fez carne para plantar dentro da carnalidade humana, da corporeidade humana, o viver em plenitude. E assim, ele faz aqui, depois vocês vão ver nos meus esqueminhas, ele faz uma comparação entre Adão, nosso pai humano, Eva, nossa mãe humana, né? A nossa matriz humana. Hoje até os cientistas já dizem que todos os DNAs humanos procedem de uma única matriz, né? Essa matriz nós damos o nome de Eva, que significa mãe dos humanos. E assim como trouxemos a imagem, esse estereótipo, esse genótipo do ser humano, assim traremos em nós a imagem do Cristo. Como sabemos disso? Pelo seu Espírito que nos deu. Porque ele veio a nós, porque ele viveu nossa vida, porque ele morreu nossa morte e porque ele ressuscitou contra a nossa morte. E termina aí? Não. Derramou sobre nossos corpos mortais seu Espírito, de modo que o Espírito de Deus, da vida eterna de Deus, já está em nós. Romanos 8:11. Pode anotar, Romanos 8:11. Depois leia todo o livro, pode ler o livro, claro, mas todo o capítulo 8 de Romanos. Se o Espírito, preste bem atenção, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vive em vocês, vou repetir para que você seja capaz de degustar as palavras. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vive em vocês. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Repetiu a frase, né?
ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará no futuro o seu corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vocês. Os que são de Cristo, que estão unidos a Cristo, ao serem sepultados, descem ao pó da terra com a vitalidade do Espírito de Deus. E como Jesus não pôde ser retido pela morte, os que são de Cristo também não podem mais ser retidos pela morte. Foram unidos a Cristo na sua morte, já morreram com Cristo, Romanos 6, já foram sepultados com Cristo e, portanto, não podem morrer duas vezes, porque já morreram. Já morreram. E por antecipação, por obra e graça do Espírito Santo, já carregam em si o germen da vida. E esse germen da vida vivificará o seu corpo mortal, não é outro corpo. É o seu corpo mortal, porque ainda será você e não outro. Então não é sua alma azul, não é seu espírito transparente, não. É você, por meio de quem? Por meio do Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O holograma. Não é o fantasma, não é o desmaterial, não é o, como é que ela falou aí, do ectoplasma, não é a energia, né? Não é o ghost, né? O Eliseu transparente, ou a Rosana transparente, aquela que atravessa paredes, né? Flutua, né? Etc. Nada disso. Não precisa andar, nada né? disso. Flutua. A nossa identidade, o nosso novo ser, oculto em Deus, será revelado. Então eu saberei quem eu sou de fato. Minha identidade, meu novo ser, meu novo nome. Este ser que Deus criou para ser sua imagem e semelhança. Então eu me conhecerei. Então eu saberei quem sou, porque eu o verei. E na imagem dele eu me reconhecerei e viverei em paz comigo, e a morte não poderá mais irromper, roubar, saquear, corromper esta criatura, esta nova criatura que Deus fez, né? Segundo Coríntios 5,17, que a gente sempre cita nos cultos de evangelização, né? Se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que é a morte, então, de uma pessoa unida a Cristo? A morte, de acordo com o versículo 56, não pode mais nos picar. Ele fala, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte é para o cristão como uma abelha sem ferrão. Ela não pode fazer mais nada. Ela não pode fazer mais nada. Graças a Deus, versículo 57, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, você foi até o versículo... Eu fui até 49. O versículo 49. Vou fazer um resumo do que eu falei, né? Até o versículo 44, ele lê a natureza, ele fala, olhem para as plantas, olhem para os animais, olhem para os céus e abram a cabeça, né? E depois, então, do versículo 45 a 49, ele faz uma exegese com base em Gênesis capítulo 2, que fala da criação do homem, do ser humano, feito do pó da terra, e ele fala que este Cristo se tornou cabeça de uma nova humanidade.
Então, se nós herdamos o fôlego dos nossos pais, né? Se nós nascemos ali do útero da nossa mãe, cheio de líquidos, né? E fomos desentupidos, desengasgados com aquele tapa clássico, e respiramos essa alma, né? Não é a alma grega, é a alma do judeu, a alma hebraica. E respiramos, e essa respiração liga toda a nossa máquina, todo o nosso corpo, neste fôlego de vida. Nós também agora temos um novo Pai, o Pai do céu, um novo Pai, que nos dá o Espírito vivificante, de modo que nós somos agora libertos da queda. A queda não nos levou para baixo, para a cova, para o Sheol, para o inferno. Não o inferno místico, o inferno Hades, né? O inferno Sheol, sepultura. Não apodreceu nossos corpos. Não transformou nossos corpos em sofrimento, em dor. Nossa coluna, nossos dentes, nossos cabelos, né? Então, nós não somos um perigo para nós mesmos. Nós carregamos a morte em cada célula do nosso corpo. Nós temos agora um novo Pai. Um Pai que nos liga de novo à árvore da vida. E nesta árvore da vida nós readquirimos, nós somos elevados. Adão nos trouxe para baixo, Cristo nos leva para cima, não para o céu, para uma nova qualidade de vida. E isso significa que este nosso ser, recriado, regenerado, ressuscitado, receberá de Cristo, do Espírito de Cristo, a capacidade de renovar-se inesgotavelmente. É só neste sentido que nós podemos falar em vida eterna. O que é uma vida eterna? Uma vida que não sofre os efeitos do tempo, que não tem inimigos. Não tem inimigos, não tem nada que perece, nada que destrói, nenhuma contradição, nenhuma doença. Nós somos como, por exemplo, um celular que uma vez carregada a bateria, vai descarregando até apagar, né? Nós somos como um celular agora que está continuamente ligado a Itaipu, e a Itaipu nunca vai esgotar. É isso. Esse é o homem e a mulher ligado a Cristo. Está ligado à fonte da vida. Portanto, não se desgasta. Por isso Paulo pode falar, semeia-se corrupção, ressuscita-se em incorrupção. O que é incorrupção? Não se corrói, não se gasta, não se deteriora, não envelhece, não apodrece. Por quê? Porque assim como o nosso corpo humano tem uma capacidade limitada de se renovar, este novo corpo criado pelo poder de Deus será capaz de se renovar continuamente e inesgotavelmente. Nosso tempo está acabando, mas... Próxima aula eu começo dos 50, só para fechar esse assunto. Tá, deixa eu elaborar um pouco em cima, então, de tudo que você falou, para... Né, a mente fica assim agitada, né? Então, por exemplo, uma pessoa com 90 anos, não vamos colocar menos, 80 anos, ela já sofreu todos os desgastes e a deterioração do tempo em seu corpo. Processo de envelhecimento, falou, né? A coluna... Está na quarta idade. Por exemplo, a Betinha que morreu, né? Ontem, né? 96 anos. Então, 96 anos, né? Já estava assim, né, com a coluna bem complicada e tal. Dentro disso, como é que a gente pode aplicar isso que Paulo falou, essas analogias que ele trouxe da natureza e tal?
Porque se eu não vou sofrer, eu vou receber uma vida nova. Então, eu recebo a vida nova, eu só paro de deteriorar, mas eu continuo com 96. Essa é uma pergunta complicada. Mas são aquelas perguntas que eu falei, as perguntas de curiosidade, né? Porque dentro dessa pergunta a gente poderia pensar, tá, e quem morreu criança? Vai ser criança eternamente? E quem morreu idoso? E todo mundo vai ter 30 anos no céu? Não sei, não tenho a menor ideia. Se a gente for tirar todos os efeitos ruins, né? Por exemplo, eu tenho 6 pinos na coluna, né? Então, assim... Nossos corpos serão recriados, né? Quando eu falei... Eu já fico feliz porque não vai ter celulite. Quando eu falei da ressurreição de Jesus, que é um corpo que não sofreu deterioração, porque foi sepultado na sexta-feira à noite e ressuscitou no domingo de manhã, portanto, pouquíssimas horas, né? Ele ainda tinha as feridas, mas é óbvio que o seu corpo não ia ficar, né, transfigurado, torturado eternamente. Mas os corpos de quem já morreu há um período, qualquer pessoa, né, quem morreu ontem, né, já está com o seu corpo em processo de deterioração. Aqui entra a resposta do apóstolo Paulo. Assim como a semente gera algo que é completamente novo e ao mesmo tempo está em continuidade com a semente, assim também o nosso corpo será recriado em incorrupção, em glória e em poder. Isso é tão grandioso que o apóstolo Paulo fala o seguinte: nunca subiu à mente humana o que Deus há de fazer. Portanto, essas perguntas, por exemplo, fica num nível assim de curiosidade. As pessoas perguntam, por exemplo, o corpo de uma pessoa que faleceu há 500 anos, de acordo com a lei da física, não se perdeu. Né? Nenhum elemento químico se perdeu, apenas entrou de volta na natureza, virou alimento, foi comido por alguém, forma o corpo de outra pessoa, porque, segundo a lei da física, né, nada se perde, nada se cria, tudo se renova. De modo que nós somos o mesmo pó da terra de N, sei lá, quantas pessoas, bilhões de pessoas, etc, e etc. Nenhuma dessas perguntas entram em questão aqui, são completamente irrelevantes diante do que o apóstolo Paulo está nos apresentando e que foi inaugurado em Cristo. O poder de Deus trará e realizará estas coisas. Esse corpo animado pelo Espírito de Deus realizará estas coisas. O importante aqui, que nós podemos, eu acho que estabelecer com bastante segurança, é a questão da continuidade e novitude. Por um lado, somos nova criatura. Por outro lado, sou eu. Deus não pode me eliminar. Olha lá que eu estou falando, né? Deus não pode, né? De acordo com o que as Escrituras dizem, Deus não pode me eliminar e criar outra pessoa no meu lugar. Não sou eu. Isso não é ressurreição. Exato. Isso é criação de um novo ser. Por outro lado, é absolutamente novo. Assim como Cristo é novo em relação a Adão. Então, esta relação paradoxal entre continuidade e novitude está embutida aí no pacote de Jesus Cristo. Porque Cristo era o mesmo, não era um novo homem. Era o mesmo Cristo, Cristo crucificado. E, no entanto, tinha entrado numa nova qualidade de vida. Então, eu poderei dizer, em qualquer tempo que eu estiver consciente, eu, Eliseu. Eu, Eliseu, sou eu. Não é outro. Cada outro tem sua identidade. Eu tenho que ser eu. E, no entanto, serei filho novo nascido de um novo pai, de uma nova humanidade. Agora, como eu disse no início dessa aula, meu objetivo não é exaurir a questão. Nem Paulo tentou isso. Apenas limpar o terreno e nos deixar cara a cara com o mistério. Esse era o ponto.
Beleza? Terminamos aqui. Dois comentários. A Denise, que aula maravilhosa, obrigada. Legal. E a Rosana, mente agitada é um eufemismo, né, Irene? Curto-circuito descreve. Eu quero agradecer também a Rosana e a Simone por enviarem estrelas. Obrigado, Muito gente. obrigada por colaborar com o canal, tá, gente? Vocês estão financiando o meu microfone, que vai chegar daqui a pouco. Nós vamos comprar um microfone. Tchau, gente. Até domingo. Tchau, Deus abençoe beijo. vocês todos. Tchau, gente.